em audiência. Rádio Atalaia. A rádio que tem os melhores ouvintes. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível. Graças a Deus, meus queridos irmãos, estamos chegando um pouco atrasado, mas está no ar o programa Semeando a Palavra. Nada é impossível para. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio em Deus.
Meus queridos irmãos, nós estamos aqui com a graça de Deus para mais um programa. E nós queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero pedir por gentileza aos irmãos que estão ao vivo conosco pelo Facebook, me dê um ok se está saindo perfeito o som aí, irmãos, tá bom? Os irmãos que estão ao vivo no Facebook, se estiver me ouvindo bem a minha voz, me dê um ok, por gentileza, para mim saber. Nós tivemos alguns problemas aqui na área técnica e eu preciso saber como está chegando o som aí, tá bom? Então, os irmãos do Facebook, se estiver me ouvindo bem, me dê um ok. Meus queridos irmãos, abrimos as nossas Bíblias nos Salmos de número 12. Salmos de número 12. A irmã Elza está dizendo ok. Muito obrigado, irmã Elza. Obrigado, irmã Mari Nascimento. Salmos de número 12. Abra sua Bíblia comigo. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os sábios. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Colocarei em salvo aquele quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Aqui está mais um salmo de Davi, o Salmo 12. E a epígrafe desse texto ou dessa leitura registra a seguinte frase: a falsidade do homem e a verdade de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos com toda certeza vivendo o momento final da Igreja de Cristo aqui na terra. O Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem revelado, o Senhor tem avisado o seu povo que nós estamos realmente nos momentos finais da igreja. Nós estamos vendo coisas acontecerem que jamais os nossos olhos
Poderíamos contemplar coisas terríveis que estão acontecendo sobre todo o mundo. Mas se tem uma das coisas que não mudou, isto é, desde a fundação do mundo, se tem algo que vem acontecendo desde quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, é a falsidade. E o interessante, curioso e triste ao mesmo tempo é que a falsidade no meio dos homens, olha que eu não estou falando de uma minoria, estou falando de uma maneira no geral. Na empresa você vai encontrar alguém com espírito de falsidade. No meio da família você vai encontrar alguém com esse espírito maligno de falsidade, porque é sim um espírito maligno. No meio do bairro que você mora, na empresa, na faculdade, sempre vai existir alguém com esse espírito de engano, com esse espírito de falsidade. E o que mais nos deixa triste é quando isso acontece no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Cristo. E infelizmente isso é rotineiro. Você encontrar pessoas no círculo em que você convive, na sua congregação, seja igreja grande ou pequena, pelo menos uma pessoa vai estar ao seu lado com espírito de engano, com espírito de falsidade. E eu quero convidar você a estudar a próxima lição domingo na Escola Bíblica Dominical, aonde nós vamos aprender sobre os dons espirituais. E tem um dom do Espírito Santo que capacita o homem, que é o dom de discernir os espíritos. O dom de discernir os espíritos não pode faltar na vida de um pastor, não pode faltar na vida da igreja de Cristo. Até porque nós estamos atravessando momentos turbulentos e é preciso, não é, irmão, um charme, não é algo que você quer se mostrar, não, é uma necessidade. A igreja local precisa conquistar os dons espirituais, mas principalmente o dom de discernir os espíritos. Para que serve, irmão, o dom de discernir os espíritos? Para quando chegar alguém do seu lado, quando chegar alguém na igreja, quando chegar alguém na congregação, cheio de espíritos malignos, o Espírito Santo que discerne tudo, vai falar no coração do pastor: olha, aquele ali ou aquela ali está com espírito de engano sobre ela, está com espírito de falsidade sobre ela. Então, se nós formos observar a leitura da palavra aqui nesta manhã, o salmista começa dizendo: salva, Senhor, nós, porque faltam homens bons. Aleluia. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. É bem verdade, irmãos, e isso nós não podemos nos esquecer, que a igreja do Senhor ainda tem os seus remanescentes sobre a face da terra. Nós podemos contar ainda com os remanescentes da igreja aqui na terra. E esses remanescentes são aqueles que não se deixam levar por falsas doutrinas. Quem são os remanescentes da igreja? São aquelas irmãs que ainda oram, são aqueles irmãos que ainda jejuam, são aqueles irmãos, aquele grupo de irmãos da igreja que ora para o pastor sem até o pastor saber, mas que quando o pastor sobe no altar, a glória de Deus está sobre ele ou sobre ela. É porque por detrás de tudo isso tem alguém que está orando. Quem são esses? Os remanescentes da igreja local. Então o salmista começa falando aqui sobre a falsidade do homem. Salva, Senhor, nós.
Porque está faltando homens bons. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Irmão, olha o que eu vou dizer aqui. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nem todos os que dizem que são pastores vão subir para o céu. Nem todas as esposas de obreiros vão subir para o céu. Nem todos os filhos de obreiros herdarão o céu. Nem todos que estão no meio da juventude vai para o céu. Ou seja, nem todos que frequentam a igreja local herdarão a vida eterna. Mas, irmão Eliel, fulano fala bonito, fulano prega, fulano tem uma boa palavra, um bom vernáculo, ele sabe escolher as palavras, mas quem garante que ele vai para o céu? Mas, irmão Eliel, ele revela, ele pula num pé só, bate palma, corre no corredor da igreja, ele é fogo puro. Mas quem diz que esse fogo é fogo do céu? Pode ser um fogo estranho. Está entendendo, irmão? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer aqui nessa manhã? À luz da palavra. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Às vezes você olha para alguém, a capa, o exterior fala que é crente, mostra que é crente, anda como crente, se veste como crente, mas não vai para o céu, porque está vivendo uma vida de engano. Só que tem um porém, essa pessoa não está enganando a Deus, porque a Deus ninguém engana, ela está enganando ela mesma. Ela acha isso normal. Esse ou ela acha isso normal, por quê? Porque a sua mente está cauterizada. A sua mente já não ouve mais o seu interior, já não ouve mais a voz do Espírito Santo, já não sente mais temor a Deus, já não sente mais temor à luz da palavra. O pastor está ensinando, o pastor está pregando, e para ele tanto faz como tanto fez, não tem problema. Por isso que nós precisamos, irmãos, de homens cheios de Deus, mulheres cheias de Deus, uma igreja cheia do poder de Deus. Não é aquela igreja barulhenta. Uma igreja cheia do poder de Deus não é aquela igreja que grita alto, que bate palma, que bate o pé. Não, uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja aonde o Espírito Santo tem liberdade de mostrar aonde está o pecado, de mostrar aonde está o erro. Os irmãos estão enganados. É claro que não são todos, né, irmãos? Eu tenho batido muito nessa tecla. Por quê? Porque eu tenho em mim uma preocupação para que os irmãos da igreja não sejam enganados, para que os irmãos da igreja não se decepcionem. Hoje não existe profeta, irmão. Não existe mais profeta. Quem sabe alguém vai discordar de mim. Mas hoje, na nossa época, não existe profeta. Existem homens e mulheres cheias de Deus que falam o que Deus manda. Profeta já não existe. Não existe mais profeta. Existem homens e mulheres de Deus que são usados pelo Espírito Santo, que são usados pelo poder de Deus. O profeta é aquele que aponta o teu erro. O profeta é aquele que aponta o teu pecado. Profeta que fala que você vai ganhar uma casa nova, um apartamento novo, que vai aparecer dinheiro na tua conta. Isso aí não é profeta, irmão. Homens que revelam o teu RG, o teu CPF, isso não é profeta. Qual é o papel de um profeta ou de um atalaia? Avisar o povo, convencer o povo do erro e do seu pecado. Esse é o papel do profeta.
falar e apontar o dedo dentro da igreja. Corrija o teu altar, senão você vai morrer e não vai viver. Esse é o papel do profeta. Agora, falar que você vai ter uma casa nova, um carro novo, um apartamento novo, uma chave nova, você vai ver a chave que Deus vai te dar. Deus vai te dar uma chave de fenda aqui nessa manhã para te apertar. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 74. Salmo 74, verso de número 9. Salmo 74, verso 9. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Nós temos hoje muitos homens de Deus, ainda temos. Nós temos hoje muitos obreiros e irmãs cheias de Deus. Pastores que Deus usa em todos os sentidos, em dons espirituais e na palavra. Mas esse nome profeta é muito forte, irmão. Mas não é essa a mensagem nessa manhã. Essa mensagem, quem sabe, para um outro dia, nós poderíamos falar aqui sobre os dons do Espírito Santo. O salmista escreve então agora o Salmo 12, o verso 2. E Davi estava indignado, e Davi vai escrever, ou escreveu, cada um fala com falsidade ao seu próximo. Fala com palavras bonitas. E o falso é desse jeito, infelizmente. Todos os falsos, eles não vão chegar com você de outra maneira a não ser com palavras persuasivas. E esse texto sagrado nós aprendemos nele, no Salmo 12, sobre a pureza e perfeição da palavra de Deus. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus purifica, a palavra de Deus aperfeiçoa o homem para toda boa obra. Mas adiante o salmista escreve: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros. O Senhor cortará a língua que fala com soberba. Irmão, como que é feio uma pessoa arrogante. Como é triste ver uma pessoa soberba. Como que é triste ver alguém que traz no seu coração o eu. É eu isso, é eu aquilo, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu. E se esquece da misericórdia do Senhor. Aí o salmista continua escrevendo: pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Ou seja, aqui no verso 4, está falando sobre aquela pessoa. E ele diz desse jeito, irmão: você já encontrou alguém assim onde você congrega? É aquele tipo de crente que diz assim: eu faço do meu jeito, pronto e acabou. Quem manda em mim sou eu. Pastor não manda em mim. Obreiro não manda em mim. A dirigente do círculo de oração não manda em mim. Não manda não, irmão. E é verdade. Não manda mesmo não. Tá bom? Só que tem um porém. É preciso você tirar o eu de dentro de você para que o Espírito Santo entre na tua vida. Se você não tirar o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência,
o Espírito Santo não vai descer sobre a tua vida. Irmão Eliel, como é que eu faço? Olha, já estamos entrando no assunto aqui de novo do Espírito Santo, né? Como é que eu faço para me receber o Espírito Santo na minha vida? Primeiro, seja educado, abre a porta do seu coração, deixa ele te conduzir. É preciso você deixar o Espírito Santo te conduzir, ele te guiar. Sabe por quê? Porque ele fala. Nós aprendemos na primeira aula que nós ministramos ali na igreja sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala. Ele tem sentimentos. O Espírito Santo é educado. Ele não vai invadir um espaço que não tem lugar para ele. Ele não é mal educado, ele não vai entrando de qualquer jeito se você não der lugar e espaço para ele entrar. Então no verso 4 está dizendo sobre aquela pessoa que diz a seguinte maneira: eu vou prevalecer do meu jeito, eu vou fazer e acontecer porque eu sou o cara. Aí no verso 5, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Quando o salmista fala a opressão dos pobres, não está falando daquele pobre que não tem dinheiro, daquele pobre que não tem comida, que não tem roupa, não. Está falando do pobre de espírito. Porque tem muitas pessoas que por causa do egoísmo é tanto, o orgulho é tanto na vida dessa pessoa, que ela é pobre de espírito. Está entendendo, irmão? Então, por causa dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, colocarei em salvo aquele para quem eles assopram. Agora o verso 6, que é o principal desse texto. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes mais. Nós observamos aqui no verso 6 a pureza da palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus, ela é pura. Seja ela de exortação, seja ela uma palavra de ânimo, seja ela uma palavra de correção, mas se é de Deus, é uma palavra pura. E para mostrar o quanto a palavra de Deus é pura, o salmista usou o exemplo do refinamento da prata, a qual era purificada no fogo, para que dela fosse tirada toda a escória. Quando passa a prata no fogo, sai ali naquele calor, daquela chama, toda a impureza da prata. Vamos ler Provérbios 25, verso 4. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios 25, verso 4. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Então, irmão, nós como crentes, Deus me deu uma mensagem sobre nós não fugirmos do processo. Então, nós como crente, não podemos fugir do processo. Vai ter que passar no fogo. E toda a palavra de Deus é pura. Em 2 Samuel 22, 31, Davi escreveu, ou Davi falou, aliás, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, ele é o escudo de todos os que nele confiam. O Salmo 119 e o verso 140, o salmista também escreveu, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Provérbios 30, versículo 5, está escrito que toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Portanto, a palavra de Deus é pura e sem mistura.
Eu vou dar aqui um exemplo simples e um exemplo muito fácil que acontece sempre na vida de alguém. Sabe quando você está com algum problema? Preste bastante atenção. Sabe quando você está triste, amargurado, e você vai num culto de domingo, por exemplo, e naquele dia você passou todo o dia preocupado, quem sabe todo dia triste, o dia inteiro você passou com amargura na tua alma, é tanta preocupação, as portas se fechou, nada está dando certo. E você vai na igreja, num culto de domingo, você não quer falar com ninguém, você não quer ninguém que senta perto de você, porque você está triste. A angústia dentro da alma é tão grande, você não quer que ninguém sauda com a paz do Senhor, porque você está tão amargurado, a tua alma está tão aflita. Mas aí, no momento da mensagem, o pregador começa a falar a palavra de Deus, e aquela palavra vai batendo no teu coração, como um martelo que esmiuça a penha. Aquela palavra parece que foi inteira para você, e naquela mensagem, Deus usa o pregador, e você pensa, meu Deus, é desse jeito, é dessa maneira que está acontecendo comigo. Tudo que ele está falando é verdade. E você não conhece o pregador da noite. Nem o pregador conhece você. Mas Deus te conhece. E através daquela palavra, Deus está falando com você. E aí aquela palavra vai te dando ânimo. Aí aquela mensagem que foi Deus que falou na boca do homem de Deus, começa a penetrar na tua alma. E aí o Espírito Santo se encarrega de produzir uma injeção com vitamina no teu sangue, nos teus pensamentos. Aleluia! Porque a palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela penetra. Aonde o remédio não vai, a palavra vai. Aonde a medicina não alcança, a palavra de Deus alcança. Por quê? Porque a palavra de Deus é pura. Ela penetra nas juntas e divisões de medulas da alma e do espírito, porque a palavra de Deus, ela é pura. Toda palavra de Deus é pura. Então o salmista estava triste, preocupado com a falsidade do homem. E ele diz, Senhor, nos salva. Porque estes homens são maus, estão falando palavras de si mesmo. Mas nós queremos ouvir a tua palavra, ó Senhor, porque a tua palavra, ela é pura. Irmão, você já sentou perto de alguém que não tem palavras boas? A boca dessa pessoa parece um chiqueiro, parece uma fossa. Só tem podridão dentro da boca dessa pessoa. Ele fala mal de A, ele fala mal de B. Ele põe defeito na cortina da igreja, isso é as irmãs, né? Ela põe defeito na roupa da irmã. Ei, o outro irmão fala mal da gravata do pastor, fala mal da mensagem, fala mal da pregação. O irmão não sabe falar bonito, olha lá, ele só sabe falar errado. Esse tipo de pessoa, eu quero distância. Sabe por quê, irmão? Não estou humilhando, menosprezando ninguém. Mas se não tem palavras boas, eu não vou ficar perto de uma pessoa que só fala bobeira, que só tem piadinhas, que só tem gozações, só fala mal do irmão, não tem nada de bom para produzir. Então eu não vou ficar perto de uma pessoa dessa. Mas tem pessoas que dá gosto de ficar ao lado dele. Tem pessoas que você quer sentir
aquela comunhão com ele ou com ela todos os dias. E parece que quando você fica alguns dias sem falar com ele, você sente falta, porque sempre ele vai ter uma palavra pronta de Deus para falar para você. Ele vai ter um versículo da palavra de Deus. Ele vai ter um louvor na boca. Ele vai ter um testemunho para contar. Porque o efeito da palavra pura entrou no coração dele e produziu frutos dignos de arrependimento. É a mesma coisa de você visitar uma pessoa e chegar na casa desta pessoa, ela começar a falar mal dos irmãos da congregação. É isso aí que o salmista está dizendo no Salmo 12. Ele está dizendo, por causa da opressão dos pobres, pobres não têm. Eu vou repetir, esse pobre aqui que o salmista está dizendo, é aquela pessoa que não tem nada de bom para produzir. A mente dele só maquina o mal. O coração dessa pessoa só existe ódio, rancor. Ele deseja o mal para a irmã, deseja o mal para o irmão, não quer ver a felicidade de ninguém, não quer ver o sucesso de ninguém, não quer a prosperidade de ninguém. Ele quer que você morra, ele quer que você caia em uma vala, ele quer que Deus esqueça de ti. É aquelas pessoas pobres. Então o salmista está dizendo, Senhor, nos socorre, Senhor. No verso 2 do capítulo 12, está na Bíblia, irmão, abra aí a tua Bíblia, Salmo 12, verso 2. Davi estava dizendo e disse da seguinte maneira, é cada um falando falsidade do seu próximo. Está diferente nos dias de hoje, irmão. Vamos ser sinceros, está diferente os dias de hoje. Mas o salmista ficou tão atemorizado, Davi, que ele disse da seguinte maneira, Senhor, eu não quero ficar perto dessas pessoas. Eu quero a tua palavra, porque, Senhor, a tua palavra é pura. E o interessante, irmão, que o efeito purificador da palavra está na Bíblia. O Salmo 119, verso 9, o salmista diz, como purificará o jovem o seu caminho, observando a tua palavra. A palavra de Deus, ela traz pureza aos nossos jovens. Terça-feira nós estivemos ali na nossa congregação com os nossos jovens, e ali não teve outra coisa a não ser palavra e a presença do Espírito Santo. E os nossos jovens hoje em dia não precisam muito de internet, não precisa muito de roupa, de grife, da marca, de moda, não. Os nossos jovens precisam de palavra. E ali nós podemos chorar junto com os nossos jovens. Ali nós abraçamos nossos jovens. Ali nós falamos em mistério com o Senhor. Por quê? Porque lá no meio estava o quê? A palavra de Deus. E aonde tem a palavra de Deus, há mudança. Aonde tem a palavra de Deus, há milagres. Aonde tem a palavra de Deus, há batismo com o Espírito Santo. E quem vive a palavra de Deus não tem tempo de fofocar da vida do irmão. Quem vive a palavra de Deus não tem tempo de falar a calúnia da sua irmã. Porque o coração dela não tem espaço para outra coisa, a não ser para a palavra de Deus. Em João capítulo 15, versículo 3, Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que limpa o homem é a palavra. O que purifica o pensamento do homem é a palavra. Então João escreveu, vós já estáis limpo, não é por outra coisa, é pela palavra de Deus. Aleluia. O efeito purificador da palavra. Então o salmista disse, Senhor, eu não aguento mais de tanta falsidade. Salva, Senhor, a minha vida.
porque está faltando homens bons, porque são poucos os homens fiéis em nosso meio. Senhor, nos socorre, nos ajuda, nos tira do meio desse povo e fala, ó Deus, a tua palavra para nós. Sabe o que Paulo escreveu em Efésios? Ô irmãos do Facebook, compartilhe essa transmissão, por gentileza. Sabe o que Paulo escreveu em Efésios? O apóstolo Paulo escreveu afirmando que a igreja foi santificada e purificada pela palavra de Deus. Olha que legal, irmão. Olha que lindo. Eu quero aqui, eu não sei se eles estão me ouvindo, mas eu preciso falar. Eu quero aqui dar os parabéns para os nossos pastores. Não desmerecendo nenhum outro ministério. Eu não estou aqui para isso. Não quero desmerecer nenhuma placa de igreja, nem outro ministério, não. Mas eu quero dar aqui os parabéns para os nossos líderes, pastores, presidente, pastores locais e regionais, aonde nós congregamos aqui, porque aqui aonde nós congregamos, nós temos liberdade de falar a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha! Nossos pastores têm nos dado liberdade de ensinar a palavra, de pregar a palavra. O amor de Deus vem pela palavra. Eu sou um dos obreiros mais novos aqui na nossa cidade. Eu creio que eu sou um dos mais novos aqui. E há poucos dias um pastor amigo nosso disse, olha, eu gosto de ouvir o senhor, porque o senhor não rodeia não, o senhor fala a palavra. Irmãos, o obreiro ele tem que ter convicção da sua chamada. E o Senhor me chamou e eu tenho convicção de que Deus me escolheu para pregar a palavra. Ontem nós estivemos em um culto abençoado. Ontem, ainda a palavra de ontem à noite que nós ministramos ali, ainda está ardendo no meu coração. Sabe o que foi que aconteceu? Deus salvou 3 almas ontem. Por quê? Por causa que o irmão Eliel é bonito, é charmoso, porque ele tem curso teológico, porque ele prega bonito? Não! É o efeito da palavra, irmão. Nós estamos aprendendo que Davi, ele não aguentava de tanta falsidade, tanto falatório, tanto engano. E ele mesmo disse, o Senhor vai cortar os lábios desses que estão falando palavras bonitas, mas que não são palavras de Deus. Abra aí a tua Bíblia, Salmo 12. Verso 3, o Senhor cortará os lábios dessas que estão falando palavras bonitas e a língua que fala de soberba. Foi Davi que disse isso. E Deus corta mesmo, irmão. Deus corta, Deus arranca. Já está arrancando de cima dos púlpitos da nossa igreja alguns que se dizem obreiro, mas que não querem falar a verdade das Escrituras de Deus. Deus, irmão, não chamou obreiros para a seara para ser criança. Ministério é coisa séria, irmão. Ministério não é brincadeira. Ministério é para homem. Ministério é para homem, não é para menino, não é para criança, não é para falsos idólatras, não. Ministério é para homem. Se não suporta, renuncia ao cargo e dê o lugar para outro. Mas ministério é para homem que tem compromisso com o céu e que ainda ama as Sagradas Escrituras. Eu quero aqui agradecer o meu pastor. Homem de Deus, pastor Amado Machado. Eu não sei se ele está ouvindo,
Mas eu quero agradecer ao nosso pastor, que também é o nosso vice-presidente. Ele tem nos apoiado, irmão. Tem estendido a mão para mim. Ele também é um dos nossos pastores que gosta de ouvir o irmão Eliel ensinar. E se não fosse por ele, eu não estaria aqui nessa rádio nessa manhã. Quem me colocou aqui nessa rádio foi Deus, e segundo o pastor amado. Então eu não posso deixar de agradecer o meu pastor, nosso vice-presidente. Um homem que ama a palavra de Deus. Um homem simples, mas que dá vazão à palavra de Deus. Os nossos cultos de sexta-feira na nossa congregação têm sido bênção da parte do Senhor. Deus tem usado ele com autoridade para nos ensinar a palavra. Por isso que a nossa igreja é linda. Por isso que a nossa congregação é avivada. Porque temos liberdade de aprender e de ensinar a palavra. Então nós aprendemos nesta manhã que primeiro, toda a palavra de Deus ela é pura. Segundo, o efeito da palavra é purificar. A palavra purifica. Terceiro, a palavra de Deus ela é perfeita. Amém? O texto de Salmo 12, verso 6, diz que a palavra de Deus é pura como a prata, refinada 7 vezes na fornalha. 7 é o número da perfeição divina. Porque em 7 dias o Senhor Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Sete é o número da perfeição divina, porque em 7 dias o Senhor Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Provérbios 9, versículo 1, Salomão afirma que a sabedoria possui 7 colunas. Se eu fosse pregar aqui sobre o número 7, eu ia ficar até na hora do almoço. O salmista, no Salmo 19, verso 7, afirma que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O salmista escreveu ainda o Salmo 119, verso 96, o salmista, ele dá uma ênfase à perfeição da palavra de Deus, dizendo: a toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplo. Glória ao nome de Jesus. Nós poderíamos concluir este sermão, esta mensagem, com o texto que está escrito na carta ao 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso aqui é para os obreiros relaxados que não estudam a Bíblia. Obreiro tem que estudar a Bíblia. Obreiro tem que saber ensinar a Bíblia. Toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, Paulo está dizendo, a palavra de Deus em si, ela tem poder, mas o pregador tem que estar inspirado pelo Espírito Santo. Toda a escritura divinamente inspirada, ou seja, aquele que fala tem que falar com graça, aquele que ensina tem que ensinar com graça, aquele que prega e fala de Deus tem que estar cheio da graça também. É proveitosa para ensinar.
para redarguir, para corrigir, instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, quem já me conhece sabe que eu dirigi igreja já, pela misericórdia de Deus. Você quer ver eu ficar nervoso? E eu fico mesmo. Você quer ver eu ficar com o coração batendo acelerado? É dar oportunidade para um obreiro e ele subir no púlpito para contar historinha. Irmão, o púlpito não é lugar de contar historinha. O púlpito é lugar de você ensinar a palavra e pregar a palavra. Quando eu vejo muito camarada com muito oba-oba, eu fico com o pé atrás, irmão. É sinal que ele não orou, é sinal que ele não pediu a Deus uma palavra, é sinal que ele está fraco de Bíblia. Porque Deus chamou homens cheios do Espírito Santo, capacitou homens para ensinar a palavra, para pregar a palavra, falar do amor de Deus à luz da palavra. Então, quando alguém te der oportunidade, obreiro que me ouve, prega a palavra de Deus. Se for 10 minutos, fale a palavra. Se for 5 minutos, fale a palavra. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu vou repetir de novo. Eu sei que tem o Brasil inteiro e fora do Brasil ouvindo essa palavra. Ouça o que eu vou dizer. Se aonde você congrega não tem palavra, cai fora de lá, irmão. Escapa-te por tua vida. Ah, mas eu gosto de lá. Lá é fumaça o tempo inteiro. É uns jogos de luzes igual a danceteria, pastor. Eu acho bonito. Lá é uma guitarra parecendo um show de rock and roll. A bateria come solto lá, pastor. Eu gosto de lá. Ué, mas não tem palavra? Não tem pregação? Não tem estudo bíblico? Então não é igreja, irmão, me desculpa. É um conjunto. Vocês não se reúnem para adorar a Deus, então. Então vocês não estão participando de um culto. Vocês estão fazendo um encontro, uma reunião. Porque o culto tem que ter palavra. O culto só é completo se existir a pregação da palavra. E vamos ver se eu estou errado, então. Vamos lá. Só há salvação de alma se pregar a palavra. Só há avivamento se pregar a palavra. Só há batismo com o Espírito Santo se pregar a palavra. Só há dons espirituais, curas e milagres se houver a palavra. Aleluia! Quando alguém chegou em Jesus, disse: Senhor, não vai na minha casa. Eu não sou digno, Jesus, que o Senhor entre na minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Jesus disse o quê? A palavra. Vamos lá. Mateus capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Satanás se apresentou para Jesus no deserto e disse: eu sei que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e que você está com fome, Jesus. Eu sei que você tem poder de transformar estas pedras em pães. Manda essas pedras virar pão e coma, porque eu sei, Jesus, que tu estás com fome. Sabe o que Jesus respondeu para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o meu Pai. Aira machude camandai. Ei, ame a palavra, ensine a palavra, pregue a palavra, come a palavra, beba a palavra. A palavra é pão, a palavra é vitamina. Então, irmão, se você está numa igreja
Aonde lá o teu pastor local não dá liberdade para a palavra, cai fora de lá, é o meu conselho. Procure uma igreja onde ainda prega a palavra, aonde ainda ensina a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo, irmão? Quem está me entendendo, pode dar um glória a Deus, só para me saber se vocês estão entendendo. Quem está entendendo o recado de Deus nesta manhã, pode dar um glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu poderia entrar aqui em outra mensagem, mas não vai dar tempo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Os irmãos estão dando glória a Deus aí, é porque está entendendo, né, irmão? Aleluia. Olha que Paulo escreveu. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aleluia. Abra aí a sua Bíblia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Agora vamos ser sinceros, irmão. Paulo aqui está dando um conselho para que nós, os crentes, permanece naquilo que nós estamos aprendendo. Mas como vai aprender se não tem quem prega? Como que eu vou aprender dentro de um lugar que chama igreja, se o pastor canta hino das 19 às 21 horas e não tem palavra? Então eu não vou aprender. Os irmãos estão entendendo? Eu estou certo ou não, irmão? Então não sou eu que estou certo, é a palavra. Olha lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Ou seja, na doutrina, na palavra. Mas para mim permanecer, alguém tem que me ensinar. Para mim aprender, alguém tem que me ensinar. E se eu estou em um lugar que chama igreja e não tem ensino da palavra, não tem escola dominical, não tem culto de doutrina, o que é que eu vou ficar fazendo num lugar desse, irmão? É só louvor, louvor, louvor. Eu gosto de cantar também, eu gosto de louvor. Mas o culto só é completo quando tem a palavra. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Para que serve a palavra então, irmão Eliel? Eu vou dizer para quê. Primeiro, a palavra serve para ensinar. Eu já disse aqui que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Vamos lá. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é útil para ensinar. A palavra de Deus nos ensina a colocar um freio na nossa língua. A palavra serve para ensinar a nós não sermos fofoqueiros. A palavra serve para nós não invejar o nosso irmão. Segura aí, irmão. A palavra nos ensina a nós perdoar os nossos irmãos. Isso tudo é a palavra, irmão. A palavra nos ensina a nós entrar pela obediência. A palavra nos ensina a nós, marido, amar as nossas esposas. É a palavra que ensina. A palavra ensina aos filhos ser obediente aos vossos pais. É a palavra que ensina. A palavra nos ensina a nós tirar a trava do nosso olho. A palavra nos ensina, meus queridos irmãos, aleluia,
a nós sermos avivados. A palavra nos ensina a nós estendermos a mão para o próximo. Lembra da passagem do bom samaritano? A palavra nos ensina, meus queridos irmãos, a endireitar os nossos caminhos e as nossas veredas, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra nos ensina a nós seguir em paz e em santidade. Tem muitas pessoas que às vezes nos mandam mensagem. Ele diz: pastor, eu posso fazer uma pergunta? É lógico que se eu souber responder, eu vou responder, senão eu vou estudar. Se na hora eu não souber responder, eu vou estudar, para depois te dar uma resposta. E há poucos dias uma irmã me mandou uma pergunta: pastor, o que o senhor acha disso? Lá na igreja é assim, assim, assim. Eu falei: o que o teu pastor acha disso? Ah, ele não acha nada. Na verdade, ele nunca falou sobre esse assunto. Aí eu disse para a irmã: mas lá não tem culto de doutrina? Não. E que igreja que é que a senhora congrega? Assembleia de Deus. Eu falei: irmã, cai fora. Procura outra Assembleia de Deus, se a senhora quiser, mas cai fora. Lá não tem culto de doutrina, não. Não tem culto de estudo da palavra, não. Então é por isso que a senhora não sabe, porque o teu pastor não ensina. Então a palavra serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar e para aperfeiçoar o homem e habilitar o homem de Deus, aqui falando agora dos obreiros. O salmista escreveu o Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Presta atenção, irmão. A lei do Senhor, ela é perfeita. Quando fala de lei, está falando da palavra. Restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos corrige. A palavra de Deus nos instrui, nos educa, nos aperfeiçoa e nos habilita para toda boa obra de Deus. Amém, irmãos? Não vai dar mais tempo, eu queria continuar. Eu poderia continuar aqui a ensinar aos irmãos hoje as 5 principais utilidades da palavra de Deus, mas não vai dar tempo. Irmãos, vá para a escola dominical. Mesmo você que não tem condições, quem sabe você tem que cuidar do teu marido, do seu pai que é doente, eu entendo. Quem sabe você tem que cuidar de um filho que é doente, eu entendo. Mas compra pelo menos a lição da escola dominical. A escola bíblica dominical, para você que nunca teve chance de fazer um curso teológico, faça a escola bíblica dominical. Nós estamos aprendendo esse trimestre uma lição maravilhosa, uma lição linda, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. E há muitas dúvidas quando se fala de Espírito Santo, tá bom, irmão? Mas se você for na escola, ou se simplesmente você comprar a lição, você vai aprender tanta coisa. Amém, irmão? E quando chegar alguém, por que eu tenho que aprender a palavra de Deus? Tá bom, eu já ia parar, mas deixa eu só concluir. Por que nós temos que aprender a palavra de Deus realmente como ela é? Para quando chegar alguém batendo palma no portão da tua casa, não te ganhar com doutrinas falsas, não te convencer com falsas doutrinas. Porque tem um grupo de pessoas aí, e sabe o que eles ensinam? Que só eles que vai para o céu, irmão. Os irmãos já sabem de que eu estou falando. Tem um grupo de pessoas que bate palma, e o interessante é que ele só vai na tua casa a hora que você está fazendo almoço, a hora que você está cozinhando feijão, a hora que você está fritando um bife, a hora que você está lavando roupa. Parece que ele só sabe a hora que você está ocupado. Não é as irmãs, estou falando para as irmãs, né? Então esse grupo de pessoas, e tem muitas outras seitas por aí,
que quer nos enganar. Então você precisa estudar a palavra de Deus, porque eles pregam que só eles vão ser salvos. Eles pregam que só 140 mil pessoas vai para o céu. Aonde que isso está na Bíblia, irmão? Aonde está escrito na Bíblia que só 140 mil pessoas vai para o céu? Me mostra. Aonde que está na Bíblia que só eles que vão ser salvos? E aí quer te vender algumas literaturas que não condiz com a palavra de Deus. Os irmãos já sabem de quem eu estou falando. Não é necessário nós citar nome de ninguém aqui para nós não pecar e não cometer nenhum erro. Mas se você não estudar a palavra de Deus, lá na escola o teu filho vai ser levado por falsas doutrinas. Lá na faculdade vão querer poluir a mente dos seus jovens, dos seus filhos. Por isso nós precisamos aprender a palavra de Deus. Por isso eu te convido a estar comigo aqui todas as manhãs, às 7h20, para nós estudarmos juntos a palavra. Eu confesso para os irmãos que eu não sei tudo. Eu não sei tudo que está na Bíblia. Mas o que eu sei eu procuro passar para os irmãos. E eu creio que os irmãos estão aprendendo aqui conosco. E eu também estou aprendendo aqui pelas manhãs, quando nós estamos aqui no rádio, aprendendo a palavra de Deus. Foi por isso que Deus deu para o irmão Eliel esse nome, programa Semeando a Palavra. Tá bom, irmãos? Então vá para a igreja, não falte nos cultos de doutrina. Ame a palavra, estude a palavra, seja alimentado pela palavra. Eu preciso ainda encerrar o programa e dizer algo para os irmãos. Olha lá. Não confunda. Tem muitos irmãos e irmãs que confundem doutrina com usos e costumes. Presta atenção. Ah, lá na minha igreja a doutrina, lá na minha igreja a doutrina. Irmão, doutrina é palavra de Deus, tá bom? Doutrina quer dizer leis e mandamentos do Senhor. Ou seja, doutrina é a palavra de Deus. Ah, lá na minha doutrina. Não, não existe doutrina de homem, existe doutrina de Deus. Então não confunde doutrina com usos e costumes. Por exemplo, usos e costumes variam de região para região. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, algumas igrejas têm costume de fazer isso. No Mato Grosso, algumas igrejas têm costume de fazer isso. No Mato Grosso do Sul, algumas igrejas têm costumes que não fazem isso. Então é costumes. Não confunda. Vou repetir, usos e costumes com doutrina. Doutrina é palavra, doutrina é mandamento, doutrina é leis do Senhor. Por exemplo, há muitos anos atrás, presta atenção, há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, um pastor impôs lá, em uma das nossas igrejas Assembleia de Deus, que os obreiros todos deveriam usar bigode. E todos deveriam usar chapéu. Aonde que isso aí está na Bíblia, que os obreiros têm que usar chapéu e deixar bigode? Então isso aí não é doutrina, isso aí é costume. Tá bom, irmãos? Por exemplo, há muitos anos atrás, eu via que todas as irmãs, quando iam participar da Santa Ceia, elas soltavam os cabelos. As irmãs do coque, lembra as irmãs do coque? Quando ia tomar a Santa Ceia, todas as irmãs, todas, elas desprendiam o cabelo. Até aquelas irmãzinhas que tinham pouco cabelo, soltavam os grampos do cabelo para participar da Santa Ceia. É errado? Não. É pecado? Não. Mas é um costume que aquela igreja tinha, aquela placa de igreja tinha. Todas as cultos de Santa Ceia, as irmãs soltavam o cabelo. Não estou dizendo que é pecado, não é isso. Outro costume, vamos lá, estamos falando de costume. Tem muitas igrejas, que espera todos participar junto com o pão e com o cálice. Outras igrejas, os diáconos vão passando, eles vão comendo o pão e tomando o cálice. É errado? Não. Tá bom, irmãos? Então não confunda usos e costumes com doutrina. O
que aconteceu com aquele pastor que obrigou os irmãos a usar bigode e chapéu? O filho dele, que era vice-presidente da igreja, falou com ele um dia, falou: pai, o senhor não está exagerando, não? Aí ele conseguiu convencer o pai dele, e o pai dele reuniu toda a igreja, a diretoria, e disse: ó, a partir de hoje, usa bigode quem quiser, usa chapéu na rua quem quiser. Está entendendo, irmão? Que Deus nos ajude, irmãos. Ficamos com esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Estamos concluindo mais um programa, semeando a palavra aqui. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Ele está na direção da nossa vida e nós vamos vencer, em nome de Jesus, à luz da palavra. Estamos encerrando mais um programa, semeando a palavra aqui nessa manhã, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, queremos agradecer a todos que participaram conosco desta manhã maravilhosa. Na audiência do programa já mandou um zap aqui para nós, o irmão Luan, dizendo: boa esta palavra, glória a Deus. Também em Dourados, Mato Grosso do Sul, a irmã Rosângela está dizendo: a paz do Senhor, evangelista Eliel. Venho agradecer pelas orações do irmão, pois o presbítero Anderson já apareceu ontem à tarde, ele está bem, Deus é maravilhoso. Peço que o irmão nos ajude em oração. Entendi. Amém. Os irmãos lembram que ontem nós oramos aqui pelo presbítero que estava desaparecido, o irmão Anderson? Quem lembra que nós oramos ontem aqui? E naquela oração eu pedi para Deus visitar ele, colocar ele diante da família, ou pelo menos dar uma notícia, né? A irmã está agradecendo as orações de ontem aqui, dizendo que o irmão já apareceu. Deus é maravilhoso, irmã Rosângela, Deus abençoe. A paz do Senhor, irmão, sou a irmã Érica de Apucarana. Quero agradecer pelas orações, minha sobrinha ganhou neném com muita saudade. Acho que é muita saúde, né? E ela está bem, Deus abençoe a todos, que Deus abençoe. As minhas patroas, irmã Luciana e toda a sua família. É verdade, nós oramos por esta criança aqui, pela mãe também, né? A irmã mandou a foto aqui do bebê, coisa mais linda, né, irmã? Graças a Deus, que Deus abençoe essa criança, a mamãe, toda a família. Glória a Deus. Obrigado pelo testemunho, tá bom, irmãs? Deus abençoe. Eu recebi aqui também essa noite um testemunho, mas eu não estou achando. Está aqui no nosso WhatsApp, é lá do Rio Grande do Sul. Um casal que pediu oração para a porta aberta de emprego, mas eu não estou achando aqui agora, né? E a irmã nos mandou uma mensagem ainda ontem à noite que já arrumou o serviço, a porta de emprego já foi aberta. Quem pode dar glória a Deus, irmão? Hoje sou lavado e redido, tão feliz assim, todo o meu pecado. Todo o meu pecado foi lavado pelo sangue carneiro. Hoje sou lavado e redido, vivo tão feliz assim, todo o meu pecado foi lavado pelo sangue. Graças a Deus. É aqui a Roseli, né? Achei aqui, graças a Deus. Meu pecado foi lavado. Foi no dia 12 de janeiro, ela nos mandou a mensagem durante o programa. Todo meu pecado. Precisando de uma porta de emprego, né? Porque as coisas estavam difíceis. Não sei se ela está ouvindo o programa agora. Mas ela colocou aqui ontem à noite, né? Às 19h30, ela mandou: agradeço pela oração. Deus abriu a porta de emprego.
Deus abençoe, pastor. Estamos felizes porque Deus abriu essa porta. Obrigado pelas orações. Quem pode dar glória a Deus, irmão? Você que tem testemunho para mandar para nós, alcançado aqui através do programa, fique à vontade, tá? Hoje não vai mais dar tempo de ler o seu testemunho, mas amanhã nós estaremos de volta às 7h20 da manhã com o programa Semeando a Palavra. Você ainda não tem o nosso WhatsApp? Caneta e papel na mão. Atenção para nosso WhatsApp, você manda o seu testemunho. O nosso DDD é 67, o DDD 67 99664 1627. Anotou aí? Vamos lá de novo. DDD 67, o DDD 9664 1627. Se você não deu tempo de anotar, manda uma mensagem para nós no privado, aí no Facebook, no Messenger. Nós vamos estar ali atendendo na medida do possível, tá bom? Queremos agradecer a audiência em todo o Brasil e o mundo. Irmã Vilane Andrade dizendo, tu és fiel, glória a Deus. A irmã Inês dizendo, glória a Deus. Éder Noeli também dando glória a Deus. Deus abençoe. Irmãos, eu quero louvar a Deus. Eu quero agradecer a Deus e as orações dos irmãos, porque a nossa rádio, a Rádio Atalaia, ela tem alcançado os países da Europa, tá bom, irmãos? Ela tem alcançado os países da América do Sul. Nós temos muitos irmãos que ouvem a Rádio Atalaia. Os irmãos estão ouvindo pelo Facebook agora e, ao mesmo tempo, os irmãos estão ouvindo o programa pela rádio em todo o mundo. Eu quero agradecer a audiência dos irmãos que estão ouvindo o programa em Dourados, Mato Grosso do Sul, Apucarana, no estado do Paraná, os irmãos aqui em Tangará da Serra, os irmãos em Barra do Bugres, os irmãos em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, os irmãos em Sinop, os irmãos em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, os irmãos em Capitão Leone das Marques, no Paraná, alô, irmã Edir, irmã Jussara, Mateus, os irmãos na Alemanha, lá na cidade de Frankfurt, Deus abençoe. Os irmãos também na Geórgia, alô, país da Geórgia. Nós temos 8 pessoas ouvindo o programa lá na Geórgia. Eu não sei nem onde fica, mas está ouvindo o programa. E eu sei porque nós temos aqui um programinha, tá, irmãos? Quantas pessoas estão ouvindo e aonde estão ouvindo, eu sei. Deus é fiel, tá? Até nisso Deus tem nos ajudado, aleluia. Então tem 8 pessoas ouvindo o programa lá na Geórgia. Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, daqui a pouquinho mais, essa mensagem de hoje estará lá no nosso canal no YouTube, tá bom, irmão? Eu quero saudar com a paz do Senhor aos nossos irmãos. Irmão Márcio, irmã Edna e todos que estão trabalhando ali na fábrica de Doces Missões, na audiência do programa. Alô, os nossos jovens que estão trabalhando aí. Alô, João. Todos os jovens que estão trabalhando aí nos Doces Missões, ao sonzão da Rádio Atalaia e o programa Semeando a Palavra de Deus. Irmãos, eu quero dar um recado para os ouvintes. Eu preciso que os irmãos se inscrevam no nosso canal no YouTube. Por quê? O irmão quer ganhar dinheiro com o YouTube? Não. Para mim começar a ganhar dinheiro, mesmo que eu quisesse, presta atenção, mesmo que eu quisesse ganhar dinheiro no YouTube, eu precisava de ter acima de 1.000, 2.000 inscritos no meu canal. Eu só tenho 130, então falta muito. Amém, irmão? Então, para mim ganhar dinheiro no YouTube, eu tinha que ter muito mais de 1.000, 2.000 inscritos no meu canal no YouTube. Eu só tenho 130. Então, irmão, por que eu peço para vocês se inscrever no YouTube? Porque o Facebook, presta atenção, eu já expliquei, vou explicar de novo. Alguém que comanda o Facebook, que eu não sei quem é esse infeliz, esse alguém, quando acaba o programa aqui, a transmissão no Facebook, eles vão lá e cortam a transmissão, tá bom? Vocês podem ver que tem algumas transmissões no nosso Facebook
está mudo. Eles dizem que é por direitos autorais. Que direito autorais é esse, irmão? Se eu vim aqui só pregar a palavra, os irmãos sabem. Eu nunca falei mal de ninguém, nunca falei mal de ninguém. Nós viemos aqui pregar a palavra. Então, para que isso não ocorra, e os outros irmãos ouçam o programa na íntegra, sem cortes, nós jogamos lá no YouTube. Eu transformo o programa, nós temos um aplicativo que transforma o programa em YouTube e nós colocamos lá no YouTube. Mas para que alcance mais pessoas, é preciso você se inscrever no YouTube. Ele é o Bispo. Pede o link para mim que eu vou mandar para você. Você vai lá embaixo do vídeo, procura um dos nossos vídeos lá, está lá escrito inscrever-se. Aí você se inscreva no canal. Quando você se inscrever no canal, vai aparecer inscrito. Você vai lá no sininho e dá um clique no sininho. Por quê? Todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Evangelista Eliel Bispo adicionou um vídeo novo. E depois de feito isso, você vai lá no joinha, tem um dedinho para cima, apontado para cima. Você vai lá no positivo e dá um clique lá, tá bom? Para alcançar mais pessoas, para alcançar mais vida. Mas o objetivo aqui não é ter 1.000 inscritos, 2.000 inscritos, não. Seria bom. No Facebook, irmãos, olha lá. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook. 5.000. Olha só quantos estão ouvindo o programa agora. São muito pouco, irmão. Eu tenho 5.000 amigos no Face. Já pensou se pelo menos 3.000, só 3.000, se inscrevesse no meu canal no YouTube? Ia ser uma bênção de Deus. Tá bom? Então lá no YouTube nós não temos esse problema que nós estamos tendo aqui no Facebook. Eu não sei quem é esse abençoado aí. Vai lá, ele fica mudo o nosso vídeo. E aí as pessoas querem ouvir a mensagem. Irmão Eliel, aquele dia eu comecei a ouvir o programa e não deu para terminar. Como que eu faço para ouvir de novo aquela palavra? Vai lá no canal do YouTube, Eliel Bispo, e tá lá as mensagens. Não temos todas as mensagens lá. Eu não consegui colocar todas as mensagens, mas tem muita mensagem boa. Por exemplo, quem aqui lembra da mensagem que nós pregamos sobre o juízo final, os 7 livros que serão abertos no dia do juízo final? Quem sabe lá na igreja nunca ninguém pregou para você sobre os 7 livros. Ah, irmão Eliel, eu não sabia nem que era 7 livros que ia abrir no dia do juízo. Então tá lá no canal do YouTube, Eliel Bispo. Entra lá, curte, se inscreva, compartilhe, mande para alguém ouvir essa palavra. Amém, irmãos? Muito obrigado. Deu tudo que me prometeu, me livrou dos laços e firmou meus passos. Sou pra sempre dele, ele é meu. Quando lá na glória eu vejo. Obrigado, meus queridos irmãos. Eu preciso encerrar agora esta programação. Que a graça de Deus esteja em nossas vidas, em todos, em nome de Jesus. Vamos lá, recebemos aqui uma mensagem, vamos ler. A paz do Senhor, pastor, manda o link para mim, quero me inscrever. Com certeza, vamos estar mandando sim. Aleluia, em nome de Jesus, né? Glória ao nome do Senhor. Obrigado, irmã. Muito obrigado. É a irmã Jussara, né? É isso, né, irmã Jussara? Foi a senhora que mandou aqui, né? Não se importou com que... Nós vamos mandar o link para a senhora, tá bom? Deus abençoe. Meus queridos irmãos, que Deus ajude a cada um de nós. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Hoje nós iniciamos um programa um pouco atrasado por causa de algumas mudanças aqui nos estúdios. E muito em breve teremos mais novidades, tá bom, irmão? Ore por nós, irmão. Nós estamos com os documentos tudo pronto. A nossa igreja já pagou aqui R$8.000 de documentos para que nós ganhamos aí uma estação de FM. Muitas pessoas serão alcançadas com essa conquista que é a FM. Os irmãos ajudem nós em oração. Nosso pastor, que na época era o presidente, pastor Silas, hoje é o nosso vice-presidente da convenção, está em Cuiabá. Ele correu atrás e pagou aí mais ou menos R$8.000 de documentação
para que a FM se instale aqui na nossa igreja. Então eu creio que muito em breve nós teremos aqui uma estação de FM própria, sem ter que pagar nada para ninguém. Uma FM da nossa igreja, irmão. Já pensou? 24 horas no ar, pregação da palavra? Eita Deus! Mas tem um abençoado lá em Brasília que não quer assinar autorização. Ore por esse abençoado lá em Brasília. Assim ele assinando essa autorização, nós já estaremos instalando a FM, tá bom, irmão? Ore por nós. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para sempre. Nós dizemos amém. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor. A vitória só irás receber se somente a Deus obedecer. Irmão que ficou pra trás, não te importa mais. O Senhor não te ungiu pra ser estátua de sal. Siga em frente carregando a cruz, vá seguindo as pegadas de